revelação do mútuo acordo. Você pode abrir a sua Bíblia, se quiser, em Mateus, no capítulo 18, verso 18. Nós estamos trazendo a cada terça-feira uma visão da palavra, orientando-nos sobre a oração. Orar é a arte de se relacionar, é algo que vai muito além do que normalmente, a princípio, a gente pensa. É se comunicar com Deus. Até mesmo nós, como seres humanos, temos que ter uma certa ciência para nos relacionar no nível de comunicação. Nós estamos estudando sobre comunicação nas ministrações para casais, e é algo assim, muito extenso. A oração é comunicação com Deus. Então isso, a palavra tem muito a dizer. Então, nós estamos separando alguns textos que nos dão direções e orientações com relação a este relacionamento que é tão fundamental. 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém. Vamos orar. Senhor, eu invoco o nome do Deus vivo, através e por intermédio do nome de Jesus. Eu trago agora, Jesus, a minha vida e cada alma aqui presente diante de Ti, almas que são eternas, pessoas, indivíduos que o Senhor tanto ama e tanto quer nos orientar para que tenhamos um relacionamento profícuo, produtivo, um relacionamento que realmente venha trazer estas revelações, este conhecimento do Deus vivo do céu sobre a terra e sobre nós. Ó Deus, nós queremos nos relacionar devidamente nesta comunicação maravilhosa que é a oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos hoje, pela tecnologia, uma facilidade imensa de nos comunicarmos. Você pode estar lá no país de Gales, você pode estar na Irlanda, na Noruega, você pode falar com a pessoa hoje, e a impressão que se dá, mesmo da distância, é que a pessoa está bem pertinho mesmo.
Nós podemos também falar pelo telefone. Há hoje um processo que a pessoa fala, se tiver os dois no mesmo aparelho, da mesma linha, então um pode falar e vendo o outro. É possível isso. É possível também nós, pelo nosso computador, a gente conversar com uma pessoa lá no Japão e vendo e conversando. Eu mesmo, quando saí de Londres, eu tinha um grupo que eu liderava. Eu fiquei discipulando durante muitos meses, toda semana, em qualquer lugar que eu estava no mundo, eu estava dando assistência àquele grupo. Então eu reunia ali, e eu os via, e eles me viam, e eu conversava com eles, não muito diferente do que eu estou aqui me relacionando. A oração, na verdade, é uma comunicação com o Todo-Poderoso, que tem em si a capacidade, a condição de nos ver a todos e de nos ouvir a todos e de nos perceber a todos. Então, está diante de Deus estampado, aberto, tudo que existe no universo. E não só a comunicação que Ele recebe de nós, ela é real no tempo presente, como também Ele conhece exatamente tudo o que está acontecendo, e o que aconteceu e o que vai acontecer. Os seus olhos estão em toda a parte, seus ouvidos estão em toda a parte, e o seu conhecimento está em todo lugar. Isso em relação a Deus e nós. Mas com relação ao homem e Deus, a Bíblia, através do conhecimento que nos é apresentado, a Bíblia vai nos trazendo as informações devidas para que nós saibamos, para que nós venhamos a entender esse processo que está estampado diante de Deus. Então também Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo, venhamos a saber o que Ele pensa de nós, o que Ele deseja de nós. E Deus não quer ter um relacionamento conosco, relacionamento de tanta intimidade, a ponto de andar conosco, no sentido de andar de dia e de noite, numa comunhão ininterrupta. Por isso que Jesus diz, a palavra diz, na questão da oração, sem cessar, está ligado a Ele, e debaixo desse entendimento que é correto e que é real. Então, de repente, na religiosidade, entre aspas, a gente pensa que falar com Deus é simplesmente quando vai na igreja, ou simplesmente quando tem uma atividade religiosa, mas na verdade não é possível nós termos essa limitação de entendimento. Nós precisamos expandir o nosso conhecimento sobre a questão desse relacionamento tão importante, tão necessário, e que temos então essa carência muito grande de se relacionar com Ele, visto que as coisas não só acontecem por aquilo que Ele vê, porque Ele está vendo. Ele está vendo o sofrimento, Ele está vendo a limitação, Ele está vendo as coisinhas que nós temos, Ele está vendo as coisas boas e as coisas ruins. Só que é necessário, segundo a palavra, haver uma relação pessoal minha com este Deus, para que a mão dele favoravelmente se mova na direção daqueles que o temem. Então, quando eu li esse texto aqui, que vou apresentar, há uma verdade sobre tudo aquilo que eu vou dizer, e eu vou chamá-la de verdade central. E
Nesse aspecto do entendimento do relacionamento com Deus, com o relacionamento da oração, eu escrevi aqui: há tremendo poder à medida que duas ou três concordam em oração no tocante àquilo que necessitam. Então nós vamos perceber aqui na palavra uma verdade, que se você não só ouvir, não só ler, não só estudar, mas você deixar a vida desta verdade penetrar e se apropriar no seu coração, eu me incluo nisso, no nosso coração, se nós percebermos isso e praticarmos isso, nós vamos ter um desenvolvimento, um crescimento extraordinário no que diz respeito ao relacionamento com Deus, e isto vai vazar para todas as áreas e segmentos da nossa vida. A questão é aqui interessante, e se tratando de cristãos dedicados, muitas vezes eles passam a vida lendo, a vida conhecendo, a vida estudando a palavra, mas esta promessa não consegue entender no sentido prático da mesma. Então, a palavra de Deus, ela tem promessas, e esta é uma promessa, que não só estão aqui para ser, para preencher, ou só foram escritas, não foram só escritas para estarem aqui, para a gente ler simplesmente, mas são funcionais e são práticas, para que nós possamos então ter o entendimento de agir sobre ela. Isso é muito importante. Então vamos examinar um pouquinho, queridos, esse texto que lemos, que traz uma visão extraordinária de capacitação. Aqui Jesus está dizendo sobre a questão da capacidade que nós temos, através da oração da concordância, de ligarmos o céu à terra. Aqui está falando, tudo quanto ligares na terra. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que há uma conexão no céu, que é o estado de Deus, que é um lugar. A Bíblia apresenta-nos 3 céus: o céu atmosférico, o céu espaço sideral e o céu lugar de Deus. É tão interessante isso. Só fazendo uma conjectura aqui, pensando um pouquinho, eu já vi muitas pessoas contarem que foram arrebatadas, foram até o 3º céu. O próprio apóstolo Paulo conta que ele foi até o 3º céu, onde Deus está, e ouviu coisas, ouviu palavras, ele fala palavras inefáveis, palavras que não lhe foi, que ele não conseguia expressar o que ele viu ali, ele não tinha palavras para expressar, e também não lhe era permitido expressar algumas coisas. Mas Paulo foi até o 3º céu. Mas eu conheço muitas pessoas que tiveram essa experiência. Eu ainda não tive, gostaria de ter. Meu filho Gabriel já teve essa experiência de ser arrebatado. Mas todos eles, isso é importante, todos eles dizem o seguinte: em determinado momento, normalmente vem um anjo buscar, a pessoa sai do seu corpo, e o corpo, porque dentro do nosso corpo existe um corpo espiritual, o corpo continua vivo, físico, mas o espírito da pessoa sai, e normalmente vem um anjo buscar. E então eles contam da mesma forma que num determinado momento eles entram num buraco, como um buraco negro. A ciência já encontrou
buracos negros que se entra e já se sabe disso. Nunca ninguém tem coragem de entrar. Mas já viu que existe no universo um caminho. Eu não estou falando que é exatamente isso, mas me parece que através dali ou se abre a dimensão de outras galáxias também, mas provavelmente se entra no lugar onde é o lugar de Deus. São mistérios. Mas o que está próprio é que o céu está para a terra e a terra está para o céu. Deus está para o homem está para Deus. Isso é verdade. Agora, a partir do momento que Jesus trouxe diante de Deus os seus, que somos nós, ele disse que é possível trazer a influência do céu sobre a terra. E é possível, na terra, nós, como filhos de Deus, concordarmos e assim ligarmos os céus à terra. Há uma expressão de Jesus, quando nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, que ele diz o seguinte: faça a sua vontade assim na terra como nos céus. Então, ele está abrindo o entendimento para nós que há uma sistemática do céu que anda harmonicamente com a vontade de Deus, e o desejo que nós devemos ter e orar nesse sentido é que o céu seja modelo para nós, no sentido da vontade de Deus. Então Deus quer que a terra ande em conformidade com o céu. Porém, nesta terra foi dada ao homem, o homem perdeu essa terra a Satanás, Jesus resgatou de novo e deu à igreja. Hoje a terra não pertence mais a Satanás. Hoje a terra pertence à igreja, e o cabeça da igreja é Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse é o entendimento. Então Jesus trouxe agora esta autoridade sobre a igreja. Então ele está falando sobre ligar e desligar. Ele está se referindo exatamente à questão da disponibilidade de Deus em trazer o seu desejo sobre a terra. E o seu desejo sobre a terra é o suprimento de toda a nossa necessidade. Então ele usa aqui a palavra no plural, dizendo: o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu não posso tirar essa parte do texto aqui do verso 18, do capítulo 18 de Mateus. Eu tenho que continuar entendendo para mim ter a visão clara daquilo que Jesus de fato está querendo dizer. E ele fala assim: e ainda vos digo mais. Ele está se aprofundando naquilo que ele está trazendo como revelação. Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe concedido por meu Pai que está nos céus. Onde se acharem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali ele vai trazendo um entendimento maior ainda. Primeiro ele fala assim: eu e outro irmão concordo com mais uma pessoa, 3. Se no mínimo 3 pessoas, 2 pessoas concordarem, ele liga o céu à terra. Mas ele vai mais além, ele fala assim: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu ali estarei no meio deles. Normalmente nós usamos esse texto na cristandade para trazer à tona a presença de Jesus numa reunião oficial. Mas o que Jesus está dizendo não é só isso, é verdade, mas não é só isso. É mais do que isso. Ele fala que há concordância. Há concordância onde você estiver reunido
em meu nome. Então esse futuro do verbo aqui é bem enfático. Ser-lhe-á concedido. Você fica pensando, mas como assim? Como assim? Nada acontece se não houver uma autorização de Deus. A coisa é tão fina. Jesus disse, como por exemplo, nenhuma folha cai, nem um fio de cabelo é retirado se Deus não permitir. Coisa forte. Sim ou não? Se bordou o cabelo, filho? Interessante a questão do... Jesus fala isso no sentido de mostrar que o domínio de Deus é absoluto. Absoluto. Então, para que haja alguma intervenção do céu na terra com relação à sua vontade, harmonizando com a nossa vontade, então é necessário nós entrarmos nesse processo de concordância, restauração mais poderosa que existe. Ele prometeu: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, em João 14. Enchendo isso. Eu estava olhando no grego, na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, e de repente há uma luz melhor sobre esta palavra, na questão da tradução literal daquilo que Jesus está dizendo. Então, literalmente, quando a gente traduz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome e não possuir, eu criarei para vós. Se você pedir alguma coisa, de repente você está pedindo alguma coisa que não existe, uma situação que não existe. Você concorda lá, você e seu marido, lá na sua casa, numa oração, você e seu colega, você e seu filho, e não existe aquela situação para você. Não tem. Não tem aquele dinheiro, não tem aquela porta, não tem aquilo. Então o que Jesus fala? Se você me pedir ao Pai em meu nome, se não existir, eu crio. Isso é fabuloso. Eles estão falando da oração, do mútuo acordo. Em primeiro lugar, a autoridade para ligar e desligar. Eu tenho que ter consciência da minha autoridade. Se eu não tenho consciência da minha autoridade, não terei consciência dos meus deveres. Se eu não tenho consciência dos meus deveres, eu não terei consciência dos meus direitos. Então, o cidadão celestial, você que é um cidadão celestial, você precisa entender uma coisa: nós estamos aqui numa passagem, mas as normas que nos regem, o estatuto que nos cobre, é o céu. Por isso que nós estamos estudando a palavra, para entender. E algo é isso que nós temos que entender: a autoridade. Eu tenho uma autoridade, pastor, eu tenho autoridade, mas eu sou meio assim, para cá, para lá. Não, você tem autoridade. Você tem autoridade para ligar e desligar. Onde se acham 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu tive muitas experiências com isso. E coisas assim parecem até pequenas coisas, grandes coisas. Nós estávamos viajando agora com pastores para participar da reunião. E o pastor gosta muito de um determinado pregador que eu não tenho muita satisfação, assim, eu vejo algumas coisas que eu acho que não é legal. Como por exemplo, vou citar o nome, como por exemplo, o cachê dele é R$ 2.500 no mínimo para pregar uma mensagem. Então, se ele vai na igreja, ele prega 5 mensagens, tem que dar 2.500 a cada mensagem. Tem muitos pastores aí que você acha que são pobres essas coisas.
E as pessoas trazem, porque ele vai dar um resultado. Eu, particularmente, não tenho prazer nisso. Não gosto dessas coisas. Aí, ele queria pôr lá no vídeo, e o ônibus, tudo arrumadinho, bonitinho. Queria pôr no vídeo, eu falei, vixe, ele trouxe vários. Você vai passar a noite toda por isso. Eu falei assim, eu brinquei com ele, mas eu estava falando a verdade. Eu falei, você está proibido. Não vai funcionar isso aqui. Eu quero dormir, não vai funcionar isso aqui. Uns concordaram comigo, outros não. Mas eu concordei, eu sinto que eu estava com a razão. Impressionante. O que queria pôr o vídeo, uns aparelhagens tudo nova, ele ficou a viagem inteirinha, ida e volta, tentando colocar e não colocar. Ele tentava ligar e o motorista vinha, e o outro vinha, parava e tal. E a turma do ônibus tudo ficou sabendo assim, falava assim, é o pastor Carlos Alberto. Ele desligou esse negócio. Eu falei, é mesmo, não vai funcionar enquanto eu estiver. Aí, terminou a viagem, eu desci no ônibus e vim, nem mais. Eu cheguei aqui na vigília, o pastor chegou para mim e falou, pastor Carlos Alberto, o senhor ficou sabendo o que aconteceu depois que o senhor desceu do ônibus? Eu falei, não. O senhor desceu do ônibus, o fulano de tal tentou novamente e deu tudo certo. Ligou. É interessante a questão de ligar e desligar. Não estou contando isso, mas é uma coisa assim. Mais uma vez eu estava, não muito tempo atrás, numa determinada igreja, Porto Velho, nós estávamos ali, e onde eu morava, acho que eu devo ter contado isso, talvez, onde eu morava do lado da casa de um presbítero meu, que era promotor de justiça, e na frente da casa dele, tinha uma casa de massagem. Você já foi nessas casas de massagem? Nem deve ir, porque, na verdade, é uma prostituição. É uma casa de massagem, mas é uma prostituição. Então ali, principalmente sábado à tarde, quando os homens vão jogar bola, ou vão fazer alguma outra coisa, e enchia de carro. Pastor, né? Pastor aqui, o presbítero ali, e na esquina aquele prostíbulo. Eu falei com o meu camarada, falei, como você permite um negócio desse? Hoje ele é procurador de justiça, como você permite isso? Ele falou, pastor, é tão complicado aqui essa cidade, que se eu mexer aqui pode dar problema sério. Eu comecei a revoltar. Não demorou dias, demorou poucos dias, eu estava em casa, quando eu estava saindo, uma pessoa da mocidade, uma menina da mocidade, com mais uns 2 jovens, falou assim para mim assim, pastor, fez um desafio para mim, falou, pastor, como o senhor permite isso? Eu falei, como o senhor permite um prostíbulo na esquina da tua casa? Ali Deus me destacou. Eu falei, mas eu lembrei desse texto. Eu falei, não, eu não permito isso. E nós vamos fechar isso. E estendemos as mãos. Eu falei, vamos estender as mãos. Estendemos as mãos e concordamos. Nós concordamos agora que num espaço de 1 mês, este prostíbulo, este lugar está fechado em nome de Jesus. Nós não queremos mais isso. Queridos, não demorou, ou foi menos do que 1 mês. O meu desejo é dizer que foi exatamente
exatamente no dia, com 30 dias depois. Eu tenho quase certeza, mas não vou dizer isso, mas não passou de 30 dias. Aquele lugar fechou. Eles tentaram reabrir de todo jeito, não conseguiram reabrir. Deus ouviu, porque houve uma concordância, num aspecto mais forte. Então, o que é interessante nós entendermos é que Jesus oficialmente está presente numa ação de concordância de mais de uma pessoa. Quantos estão entendendo assim? Digam amém, Jesus. Então ele está aqui presente. Quando nós nos reunimos, concordamos. Olha como que é interessante. Por isso que Satanás tenta de todas as formas desfazer a comunhão do casal. Porque interrompendo a comunhão, não há concordância no cerne, no âmbito. Com relação ao casal, é tão interessante, diz a palavra que as orações são interrompidas. Isto é, Deus não ouve enquanto não houver liberação de perdão e reconciliação. É forte isso? É forte. Mas o que eu quero mostrar é a autoridade que o céu nos dá para ligar e desligar. Fala comigo. O céu, o Senhor Deus, me dá autoridade para ligar e desligar. Como que o diabo ele entra para nos trazer insegurança? Em vez de nós usarmos a autoridade que temos, de repente ele vem operando isso, ele faz demasiadamente, ele cega o nosso entendimento. Eu te pergunto, por exemplo, hoje, agora, como que está a tua cabeça? Tem um entendimento? Essa obscuridade para não compreender, ela é processo satânico. Fecha. O que ele está te fechando? Você e eu demos a oportunidade disso aqui. Daí, trava aqui dentro. Porque ele sabe que o entendimento dessa matéria aqui, no nível de comunicação com Deus, é fundamental para quebrar forças poderosas que querem nos derrotar. Então, de repente a gente se sente oprimido e fala: meu pastor, eu estou oprimido, eu estou angustiado, será que eu vou ter autoridade para fazer isso? Claro que tem autoridade. Guarde tenha as devidas providências de liberar o coração de toda mágoa e entre em concordância. Você é sua mulher, você e seu filho, uma família que consegue orar uma vez por semana em concordância sobre todos os aspectos da sua existência, cria-se um dinamismo muito forte. E é exatamente isso que eu vou falar agora, da questão do potencial desta oração, para que o nosso entendimento se abra. Em segundo lugar, em primeiro lugar eu falei, a autoridade para ligar e desligar. Quantos entenderam, digam amém. Amém. Agora eu vou falar sobre a multiplicação do poder da oração quando há concordância. Olha o que a palavra fala sobre isso. A Bíblia diz em Deuteronômio 32:30 o seguinte: diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000? O que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo que um homem de Deus, uma mulher de Deus,
no nível espiritual, sozinho ele tem a capacidade de enfrentar uma oposição equivalente a 1000 vezes a sua força. Mas aqui no Antigo Testamento, todas as doutrinas, elas são tratadas na Bíblia toda e vem lá de trás, depois estabelecido aqui no Novo Testamento. Aqui está dizendo que se 2 estiverem juntos, eles podem enfrentar e vencer a potencialidade de 10.000. Se com eu consigo enfrentar um potencial de resistência de 1000, eu sendo 1000 vezes a minha força, com 2 eu terei como enfrentar o potencial de resistência de 10.000 e vencer. O livro está falando sobre isso. Eu não quero entrar neste assunto hoje, mas é bem possível que nós tenhamos um momento ou várias semanas para tratarmos deste assunto de guerra espiritual e tudo isso. Mas a oposição não é igual. As classes angelicais do mal têm níveis de força e de autoridade. Para Jesus não é nada, mas Jesus não faz a obra com relação à oposição nossa sem nós. Então nós temos que entender isso. Tem pessoas que têm uma oposição mais forte. Por quê? Depende da sua potencialidade, depende da sua capacidade de influência no reino do Espírito, depende da sua capacidade de liderança, depende do seu próprio ministério na área que ele opera, depende da importância no mundo espiritual. Todos são importantes, mas há pessoas que efetivamente têm uma força e têm uma situação de liderança, por exemplo, que é muito importante no coordenamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como nós temos necessidade de entender que eu posso potencializar o que Jesus está dizendo. Se você concordar com outro, mais no mínimo 2, mais do que 2, 3 ou mais, o poder que você tem para a solução do problema é muito mais rápido. Então há muitas situações que a gente cria e a gente não consegue enfrentar sozinho. É aí que há a necessidade de haver a concordância. Concordância com aquela pessoa que te cobre, que é seu pastor. Concordância com aquela pessoa que faz parte da liderança da igreja. Concordância com a própria igreja. A igreja, quando ela se reúne, então ela corta nesse aspecto, naquele outro aspecto. A Bíblia diz que se nós concordarmos. Mas é muito interessante a questão de sermos muito mais capacitados. Então veja bem, para tratar de assunto de família, é necessário haver concordância do cônjuge. De repente a pessoa diz assim: eu sou o contrário. O que eu concordo, ela não concorda, o que ela concorda, eu não concordo. Isto é uma lástima. Tem que haver uma concordância. Eu faço do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Melhor, é infantilidade. A questão da sinergia é vista até na ciência, da visão da farmacologia, na visão dos produtos químicos, por exemplo, quando eles combinam produtos químicos. Então o produto tem uma função, mas se combinar vários, pode ter uma potencialidade muito maior. Isto é sinergia. Um boi carrega
puxa uma tonelada, por exemplo, dois puxa 10 toneladas. Sinergia. Eu não estou falando de coisas que já descobrimos na ciência para dizer que é a mesma coisa, mas eu estou dizendo que no céu os princípios que tem na terra são correlacionados e também vieram do mundo espiritual. Existe uma relação para que nós venhamos entender a unidade. Se nós temos que aprender, queridos, a concordar. De repente você foi treinado para discordar. Já conversou com pessoa que você fala uma coisa, ela fica te corrigindo? Fica te corrigindo? Eu tenho uma pessoa da minha família que é impressionante. Não é da minha família, mas não é do meu sangue. Então, tudo que fala, ela fala outra coisa. Você fala A, ela fala B. Você fala C, ela fala D. Você fala uma coisa, ela discorda daquilo. Eu não estou querendo ter pessoas que só concordam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que haver um espírito de concordância. Vamos ver e vamos ceder aqui. E concordar. Vocês estão me entendendo? Amém, Jesus? A concordância. Em terceiro lugar, para que a gente entenda todo esse processo da oração do mútuo acordo, há alguém que é uma pessoa que vai estar, preste bem atenção que é importante, o Espírito Santo no ministério da intercessão. Isso quer dizer o seguinte: o trabalho do Espírito Santo hoje, escuta só, é este. Como diz Romanos no capítulo 8, verso 26. Então existe você, a pessoa que você vai concordar. Estou falando da oração da concordância. E existe Jesus que está ali, dando o seu aval, mas o Espírito Santo também. Mas o que o Espírito Santo faz? Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Que fraqueza é esta que o Espírito precisa nos ajudar? O caso é o seguinte: nós não sabemos pedir o que convém, o que é realmente necessário, porque nós não temos uma visão de realmente qual é a nossa necessidade. Em outras palavras, nós não sabemos orar. Por quê? Porque eu não tenho ciência do que exatamente eu tenho que pedir. Então diz a Bíblia que o Espírito nos ajuda. Olhe bem, Ele não ora por você, simplesmente. Ele vai te ajudar. Ele nos ajuda na fraqueza, mas o Espírito então intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, especialmente quando nós oramos em língua, com o nosso coração, não é simplesmente você que ora, mas você está sendo corroborado pelo Espírito Santo. E é interessante a questão, é uma experiência com Deus. Muitas vezes a gente solta gemidos. Mas o próprio Espírito, ele leva muitas vezes, quando estamos derramados em Deus, a nós orarmos comungando o Espírito Santo. Isso é tão forte, queridos, com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos em língua articulada. Quando eu oro em línguas, quando uma pessoa ora em línguas,
o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz assim: porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Quando uma pessoa está orando em línguas, é um dom que é recebido através do batismo com o Espírito Santo. A pessoa ora em línguas, por isso que é tão importante orar em línguas. Ela expressa o Espírito, o meu Espírito ora, como Paulo fala. O Espírito da pessoa fala, debaixo da orientação do Espírito Santo, de coisas que não vieram até a tua mente, mas que estão acontecendo. E muitas vezes não temos capacidade de saber. Imagina. Você está ali orando em línguas, e o Espírito Santo revela ao teu espírito que há uma armadilha contra você para tirar a sua vida, e que Satanás está preparando uma batida contra você, contra teu filho. Que capacidade o Zezinho e a Maria têm para saber esses detalhes? Nem fé direito tem. Qualquer coisinha fica perturbado. Então, quando nós oramos em línguas, nós estamos orando debaixo de um conhecimento do Deus vivo sobre as coisas, e é necessário haver intercessão e oração para haver o livramento. Percebe a importância? Então, quando eu busco o diabo e impede, muitas pessoas são batizadas do Espírito Santo e entram nas suas confusões mentais e falam de Deus, não sei o que, e não falam mais. Mas é exatamente isso que Satanás quer, porque aquilo vai limitar aquela pessoa. Ela não vai usufruir de algo que é extremamente importante. Para que eu possa andar nesse poder de Deus, é necessário eu me desvincular desta incredulidade com relação a orar em línguas. É importante orar em línguas. Então, que maravilha quando eu entendo isso, que quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está exercendo efetivamente o ministério que eu tenho diante de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito nos assiste nesta fraqueza, Ele nos ajuda. Ele não vai orar por você, Ele nos ajuda. Ele não foi enviado para orar no seu lugar, Ele foi enviado especialmente para nos ajudar na nossa vida de comunicação, de relação com Deus. Então Ele vai operando, e de repente a gente vai até em palavras inteligíveis, falando alguma coisa sobre alguém, sobre algo, e é exatamente aquilo que trará o livramento. Então Deus não faz nada independente de você. Você tem que entender isso. Tem gente que acha, escuta assim, eu estou cansado de ver isso, que só formam sistemas para prender as pessoas, e vai criando uma ação motivadora, achando que Deus de repente vai fazer tudo. Não é verdade, Ele não vai fazer, Ele já fez tudo isso. É necessário a gente pegar esta palavra e praticar essa palavra. Será que eu consigo praticar essa palavra na oração da concordância hoje? Sim ou não? Esse entendimento, cara, que eu preciso desenvolver, que você precisa desenvolver. Havendo liberação de perdão, por quê? Esse é o fator inibidor. Porque Deus diz que fomos perdoados muito, então temos que perdoar. Pensa bem, vamos pensar bem.
Será que nós não somos mais pecadores do que a pessoa que abriu o entendimento que nós estamos magoados? Toda pessoa com uma autoestima extremamente elevada, no sentido de achar que ele sempre tem razão, normalmente é o pior pecador. Toda pessoa que mais está próxima de Deus, ela se considera maior do que muitas vezes não se considera. Toda pessoa que está próxima, muito próxima de Deus, principalmente em face da santidade de Deus, ela se vê exatamente como ela é, e ela percebe as suas deficiências e não tem uma autoconsideração de si. Ela compreende a graça de Deus, o favor de Deus, e se derrama nesse sentido. Como por exemplo, Paulo dizia que ele era o pior, o maior de todos os pecadores. Entendeu? Porque o pecado também está na questão do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais grave é a minha falta. Quanto mais eu estou distante de Deus, embora até religiosamente parecendo que eu estou próximo, quanto mais distante de Deus eu estou, menos eu me enxergo. Fica nebuloso. Então as pessoas, nós temos que entender essa questão. Então de repente você vai se aproximando de Deus e fala: meu Pai, não parece que eu não dou conta nunca. Você começa a perceber, é um espinho da alma. Mas isso aí não é porque há um espírito de condenação sobre você, é uma questão de enxergar Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos, nós damos conta de usar a autoridade de Deus. Amém? Coisas que o diabo está atacando a pessoa, e a pessoa fica oprimida ali. De repente o inimigo não consegue desequilibrar emocionalmente, e a pessoa fica naquele estado vegetativo espiritual. E a pessoa fica clamando a Deus: Deus, quando é que o Senhor vai agir? Uma vez eu estava lendo um livro de um pastor, ele já faleceu, um homem de Deus. Ele contou que ele estava num momento de muita comunhão com Deus, sentindo a presença de Deus ali, de Jesus. E Jesus começou a falar com ele. E de repente veio um bichinho, tipo de um macaquinho, uma coisinha assim, que gritava e entrava no meio. Naquele momento de comunhão. E ele, tendo comunhão e certeza absoluta da presença de Jesus naquele exato momento, que falava com ele, ele percebia que não conseguia mais ouvir a voz de Jesus. E ele ficou pensando: não deve ser Jesus. Porque se for Jesus, por que Jesus não repreende esse demônio? Isso era um demônio. Aí Jesus falou com ele: eu sei o que você está pensando, mas a autoridade que eu tenho sobre os demônios, eu tenho para você. Jesus não perdeu a autoridade, mas ele delegou a autoridade. Estão percebendo? Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Mas é o seguinte: de repente, na hora de pedir, na hora de comandar, em nome de Jesus, a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios. Isso aí não é só questão de expulsar o demônio de uma pessoa, é expulsar o demônio efetivamente que está. Então de repente surge uma situação que é o demônio que está ali, para atrapalhar aquele negócio, para atrapalhar aquilo. Abra os teus olhos nesse entendimento.
Chama outra pessoa para concordância. Fala, em nome de Jesus, Satanás, sai da minha frente. Sai ali dessa situação. Diabo, sai disso. Em nome de Jesus. Você vai ver como funciona. Essa macaquice vai embora. Amém? Nós estamos organizando isso no curso sobre oração. Nós temos vários CDs, mas é muito importante cada uma dessas ministrações. Vamos comigo. Vamos fazer uma oração de concordância agora, debaixo destas palavras que vieram ao teu conhecimento, que formaram uma ideia, que trouxeram um entendimento, e que agora nós podemos agir em função disso. Especificamente, há uma resistência. Você precisa alcançar, atravessar o rio. Então, de repente, é a hora de nós orarmos uma oração de concordância sobre isso. Amém? Não é simplesmente a minha vida espiritual, não saber fazer isso. Mas se você tiver alguma causa específica, então nós queremos agora fazer a oração de concordância sobre isso. Nós vamos orar juntos e Deus vai fazer uma obra extraordinária, porque nós ministramos a palavra gera fé, e se nós praticarmos, funciona. Amém? Se você tiver alguma coisa, vai passando. Não, nada. Tem nada. Fala, João. Está tudo bem, não tem nada. Não precisa de oração de concordância. Do quê?